Olá, sejam bem-vindos ao Na Ponta da Língua, o podcast em que a gente descomplica a linguagem e mostra como que a linguística faz parte da nossa vida, cada detalhe. Eu me chamo Aires, sou estudante de fonoaudiologia e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é essencial para quem se interessa pela comunicação humana, que é a linguística e a importância dessa área para o campo de atuação do fonoaudiólogo. Então, o que seria a linguística? A linguística vai ser a ciência em que estuda-se a linguagem humana. A linguística vai analisar como que a gente produz, como que a gente organiza e como utilizamos a língua para nos comunicar, Então, isso envolve desde sons de fala até o sentido das palavras e como que nós interagimos, a forma que nós interagimos em sociedade. Muitas pessoas costumam achar, supor que a linguística vai estudar somente as regras gramaticais, só que não ocorre assim, Na verdade, a linguística é uma ciência que investiga a linguagem em todas as suas formas. Como nós falamos, como que nós aprendemos a falar, como que o cérebro processa a linguagem e até mesmo como a comunicação vai mudar com o decorrer do tempo. Um exemplo prático do objeto de estudo, da linguística é como que a mesma palavra ela vai surgir de formas diferentes em locais diferentes, o sotaque, propriamente dito. Então, enquanto em alguns lugares uma palavra como porta vai soar porta, como eu acabei de falar, em outras pessoas, como nas cidades do interior de São Paulo, algumas pessoas falam porta. Então, é uma diferenciação, uma observação simples, que também é um objeto de estudo da linguística. Então, como eu havia dito no início, a linguística é um campo em que se estuda a linguagem. Mas dentro da linguística, nós temos algumas áreas em que se estudam objetos específicos. Dentre essas principais áreas, nós temos a fonética e a fonologia, a morfologia e a sintaxe. Nós também temos a semântica e a pragmática e temos o campo de estudo sociolinguístico. Então, em que essas áreas poderiam contribuir, como que essas áreas poderiam ou podem contribuir verdadeiramente para a atuação do fonoaudiólogo? Na fonética e na fonologia, primeiramente, nós temos o estudo dos sons da fala, certo? Então, uma área, ou o estudo dessas principais áreas, seriam essenciais nas terapias de fala, por exemplo. A fonética é o ramo da linguística onde se estuda os sons da fala, certo? Então, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista articulatório. Ou seja, na fonética, a gente observa como que os sons são produzidos, como é que ocorre o movimento dos órgãos ali da fala, como é que eles soam, quais são as características acústicas e como é que são percebidas essas características pelo ouvido humano. Então, por exemplo, na palavra pato, a fonética vai analisar como é que os lábios vão se fechar para produzir o som de P, que seria o P, do pato. Para produzir a palavra pato, nós precisamos fazer o som de P. A fonética vai observar como é que esse som é produzido. Já a fonologia vai ser o ramo da linguística que vai estudar os sons da fala do ponto de vista funcional, o ponto de vista abstrato dentro da língua. Então, na fonologia já se investiga como é que esses sons se organizam dentro do sistema linguístico e como é que eles vão servir para distinguir as palavras dos significados, Então, como exemplo, também, a gente pode pegar a própria palavra pato, novamente, e a palavra gato, Eles têm significados diferentes, porque os sons, tanto de P quanto de G, vão funcionar como fonemas distintos. Então, a gente sabe que pato é pato e que gato é gato, porque o fonema P e o fonema G são fonemas diferentes, e eles atuam em palavras diferentes. Nós sabemos identificar que o animal pato é o animal pato e o animal gato é o animal gato. Então, resumidamente, a fonética estuda como é que o som é produzido, como é que ele é percebido, a parte física da produção desse som, e a fonologia vai estudar como é que funciona o som dentro da língua, como é que ele surge para diferenciar significados. Então, seria a parte abstrata, a parte sistêmica. Mas como que a gente consegue trazer os conhecimentos dessas áreas para dentro do campo de estudo, ou do campo de atuação do fonoaudiólogo? Então, o que acontece é que tanto a fonética quanto a fonologia vão ser essenciais para as terapias de fala, Elas vão conseguir ajudar o fonoaudiólogo a compreender, a poder identificar e, posteriormente, corrigir as alterações de produção de sons. Então, na fonética, o fonoaudiólogo ele vai conseguir analisar como é que os sons estão sendo produzidos,
fisicamente, né, como é que ocorre o movimento da língua, como é que está acontecendo, o movimento dos lábios, o palato, o fluxo de ar. A fonética também vai ajudar a identificar alguns erros articulatórios, tanto trocas, quanto omissões, quanto distorções de sons, por exemplo. Vai também fornecer uma base ali para que se treine o posicionamento correto, né, dos órgãos da fala. Então, se, por exemplo, for necessário ensinar uma criança a posicionar corretamente a língua para a produção de algum som, a fonética vai fornecer essa base, né? Já a fonologia, ela vai mostrar ao fonoaudiólogo como é que os sons funcionam dentro do sistema da língua. Ela fornece também uma base para que se permita saber quais são os padrões de troca de fonemas, né? Então, por exemplo, uma criança que fala tola ao invés de cola, também encontra-se na fonologia uma base teórica para estudo desse comportamento. A fonologia também vai ajudar a orientar e criar estratégias, né, para que o paciente consiga organizar ali mentalmente os sons da língua e também aprender a utilizá-los, né, para diferenciar tanto as palavras quanto os significados. Então, tanto a fonética, que vai vir ajudando, contribuindo na correção da produção dos sons, né, a parte física dessa esfera, e a fonologia, né, que vai vir reorganizando esse sistema sonoro mental dos pacientes, juntas elas vão conseguir permitir ao profissional, ao fonoaudiólogo, atuar de uma forma completa, né, desde o sistema motor da fala até ao uso correto, né, dos sons do idioma, da língua portuguesa. Então, seguindo, a gente tem as outras áreas que eu citei anteriormente, né. Então, a gente tem a morfologia e a sintaxe, que vão contribuir para casos de atraso e distúrbio de linguagem. Então, tanto a morfologia quanto a sintaxe vão trabalhar com a estrutura das palavras e das frases, né? Na morfologia, estuda-se a estrutura, né? A formação e a classificação das palavras. Um exemplo de estudo morfológico é a palavra menininho, né? A morfologia vai analisar os elementos que compõem essa palavra. Então, nós temos menino, que é o radical, e nós temos o inho, que é o sufixo, o diminutivo. Então, a morfologia vai analisar essa estrutura. Já a sintaxe vai estudar como que ocorre a organização das palavras dentro das frases e como é que essas palavras se relacionam, né, para formar orações, formar períodos. Então, um exemplo de análise sintática seria na frase: o menino correu rápido. A gente tem a análise da ordem, né, das palavras e da função de cada um. Nós temos o sujeito, o menino, nós temos o verbo correu e nós temos o adjunto, rápido. Então, nós vamos poder identificar como é que elas se combinam para formar um sentido. Então, a morfologia vai trazer esse estudo da palavra por dentro, né? Nós vamos estudar a palavra propriamente. E a sintaxe, a gente vai estudar como que essas palavras se organizam para a estruturação de frases. Então, tanto a morfologia quanto a sintaxe também são fundamentais no trabalho do fonoaudiólogo, principalmente quando ocorre atrasos de distúrbio de linguagem, né? Porque esses atrasos vão estar intimamente ligados ali à estrutura da fala e da compreensão. Então, numa terapia de fala, a base morfológica, né, ela vai surgir quando a criança ou o paciente possa ter uma dificuldade em utilizar corretamente afixos, né, ou flexões ou marcas gramaticais. Então, tanto plural, a utilização dos plurais, quanto dos tempos verbais, quanto do gênero, né, se é diminutivo ou se é aumentativo. Então, aí a gente encontra a base morfológica, né. Quando a gente diz que o cachorro é bonito, só que surge um paciente que não consegue marcar o plural, né? Não consegue dizer que os cachorros são bonitos. Daí, nós encontramos a base morfológica para o trabalho fonoaudiológico. Então, a morfologia vai ajudar, né, os pacientes a conseguir ampliar esse repertório linguístico, para conseguir mostrar com clareza e adequação, né, a um padrão linguístico à fala. Já a base teórica da sintaxe, ela vai surgir muitas vezes quando ocorrem atrasos de linguagem que vão afetar a organização das palavras dentro das frases, né? Então, por exemplo, se uma criança, um paciente, ao invés de dizer o menino chutou a bola, vem a dizer o menino bola chuta, né? Ocorre essa desorganização dentro do campo da frase, vai se resgatar essa teoria sintática para dentro do campo de atuação fonoaudiológica. Então, a sintaxe vai ser também de grande importância para desenvolver essa capacidade de construção da frase nos pacientes.
e não só desenvolver, né, a construção de frases, mas desenvolver a construção de frases cada vez mais complexas e compreensíveis, né, que é o mais importante. E é o que vai melhorar a comunicação desse paciente. Então, resumidamente, a morfologia vai auxiliar, né, esses pacientes a formular palavras corretamente e a sintaxe vai auxiliar ali no campo de atuação, né, fonoaudiológica, a organização das palavras em frases bem estruturadas, né, frases cada vez mais complexas e cada vez mais compreensíveis. Então, o trabalho tanto no nível morfológico quanto no nível semântico, né, nesses dois níveis, é essencial para que uma terapia promova não só a produção de palavras isoladas, né, não só no campo morfológico, mas também no desenvolvimento pleno da linguagem, né, com frases que vão transmitir ideias de forma clara e de forma eficiente. Então, partindo agora para o campo da semântica e da pragmática, né, que trabalharão os sentidos, né, os usos da linguagem, muito relevante na atuação com pessoas, né, pacientes do transtorno do espectro autista e também aqueles que têm dificuldade de comunicação social. Então, a semântica, ela é o ramo da linguística que vai estudar o significado das palavras, né, das frases e também dos textos. Então, como exemplo, a gente compreende que cachorro significa um animal, né, doméstico, de 4 patas, que anda pela casa, que nós podemos colocar roupinha, que passeia de coleira, diferente de um gato, né, que nós também podemos colocar roupinhas, passear de coleira já é mais difícil, também é um animal doméstico, mas nós sabemos que cachorro é cachorro e que gato é gato. Então, mesmo dotado de significados muito próximos, nós sabemos que um cachorro é um cachorro e um gato é um gato. Já a pragmática é o ramo da linguística que vai estudar o uso da linguagem dentro de um contexto, né? Então, considerando a intenção de um falante dentro de uma situação convencionada por regras sociais, dentro de um contexto de comunicação. Então, como é que seria o exemplo disso? Na frase, você pode abrir a janela? Então, a gente pode interpretar não só uma pergunta, né? Você pode abrir a janela, como uma capacidade, né, que aquele falante embutiu sobre esse ouvinte, de que ele pode provavelmente abrir essa janela, né, por isso que faz-se esse pedido em forma de pergunta, para que a pessoa abra para ela a janela. Eu pergunto se você pode abrir a janela para mim, sabendo que você pode, porque é um pedido a você que você abra a janela para mim. Então, resumidamente, a semântica traz o significado literal, né, a gente sabe que cachorro é cachorro e gato é gato. Já a pragmática estuda-se ali o significado ou o uso real, né, levando em conta um contexto, né, uma ideia preconcebida. Então, como é que a semântica, primeiramente, vai ser útil no trabalho com o TEA, né, o transtorno do espectro autista, ou em pessoas com dificuldade de comunicação social? Em pacientes com o transtorno do espectro autista, ou mesmo pessoas que têm dificuldade social, né, pode ser que ocorram problemas em compreender, né, em entender ou utilizar corretamente o significado de palavras ou de frases. Então, a semântica vem como base para o trabalho, para a atuação fonoaudiológica. Então, como exemplo, a gente pode interpretar literalmente, né, expressões como choveu canivetes, ou a gente pode confundir algumas palavras que têm um significado semelhantes, né, esses pacientes podem surgir com confusões acerca do significado de certas palavras. Então, a semântica vai ajudar, né, a poder ampliar o vocabulário funcional desses pacientes e conseguir também melhorar a compreensão das mensagens que surgem no cotidiano, que não são poucas, né, são muitas. Já a pragmática, ela vai tentar entender, né, como utilizar a linguagem em situações reais, compreendendo ali regras sociais, né, turnos de fala, gestos, expressões. Então, pessoas com transtorno do espectro autista podem ter algumas dificuldades, né, podem apresentar algumas dificuldades em fazer pedidos de uma forma adequada, interpretar ironias, piadas indiretas, ou manter uma conversa fluida, uma conversa contextualizada. Então, o trabalho com a pragmática vai auxiliar uma melhor interação social, né, tornar essa comunicação mais eficiente, mais funcional. Então, de forma mais concisa, a semântica vai garantir uma melhor compreensão, né, um uso mais correto do significado das palavras. Já a pragmática vai garantir que a linguagem seja adequada ao contexto social e a interação, né, com os outros. Então, partindo agora para a sociolinguística, com ela a gente vai conseguir desenvolver um respeito, né, uma maior diversidade, compreender uma maior diversidade da fala sem a amarra do preconceito, né? Então, a sociolinguística é um ramo dentro da linguística que vai estudar a relação
entre linguagem e sociedade. Ou seja, analisa-se como fatores sociais, fatores culturais, fatores geográficos, históricos influenciam na forma como as pessoas falam no dia a dia. Então, aquele exemplo inicial que eu dei do sotaque, né? A gente fala porta em alguns lugares e porta em outros. A diferença de sotaques, de pronúncias entre regiões. O uso de gírias por grupos de jovens, né? Por grupos de idosos, grupos em diferentes faixas etárias. Então, também a variação ali na formalidade da fala, né? Dependendo do contexto. Então, uma pessoa que está na escola, uma pessoa que está no trabalho, uma pessoa que está dentro do núcleo familiar, fala de formas diferentes conforme o contexto, né, do local em que ela se encontra. Então, em resumo, a sociolinguística vai compreender, né, vai entender que não existe uma única forma, uma forma correta de se falar, né? Existem maneiras diferentes de utilizar uma mesma língua de acordo com o grupo social, com o contexto, né, de fala. Então, pessoas de diferentes regiões, pessoas de diferentes classes sociais, grupos culturais, vão falar de maneiras distintas, né? Vão ter sotaques, gírias, pronúncias diferentes umas das outras. Então, a sociolinguística vai mostrar, vai trazer que essas variações são naturais, né? Elas ocorrem, elas são legítimas, não são erros, não são defeitos, não são desvios de fala. E o fonoaudiólogo, né, o profissional, vai conseguir, através da base sociolinguística, conhecer essas variações e conseguir planejar uma intervenção que não tente padronizar a fala do paciente, né? Ele vai, claro, focar numa maior claridade, numa maior compreensão, numa maior funcionalidade da comunicação, mas sem trazer uma padronização de uma língua que não é padrão, né? A nossa língua portuguesa, ela foge do padrão, se a gente pegar um recorte contextual da nossa língua. Então, se porventura a gente pega uma criança do Nordeste brasileiro que diz, mas menino, né? Ou pronuncia algumas palavras de uma forma diferente, né? Do português padrão, o profissional, ele não vai corrigir apenas para adequar ou trazer essa criança para a norma culta da língua. Primeiramente, ele vai compreender, né, que essa variação vai vir do lugar social, ele vai respeitar esse jeito regional de fala, vai conseguir entender que essa diferença não nasce de uma incapacidade cognitiva, não nasce de nenhum distúrbio, ou até mesmo um distúrbio de fala. E só depois disso, ele vai conseguir trabalhar as habilidades linguísticas que são relevantes para uma comunicação eficaz, dentro da esfera da inclusão social. Então, ocorre ali por parte do profissional, né, do fonoaudiólogo, o trabalho com a dicção, com a clareza e com a organização dos sons, para que aquela pessoa se faça entender melhor. Então, a sociolinguística auxilia esse fonoaudiólogo a valorizar a cada formato, né, de fala, cada forma de falar, e promover também uma terapia ética, né, uma terapia inclusiva e que respeite a diversidade cultural e também a diversidade linguística. Então, trazendo agora para a esfera do campo de atuação do fonoaudiólogo, esse profissional, ele não vai trabalhar somente com voz ou com audição, né? Ele trabalha também com a linguagem. Então, para que se compreenda a linguagem e toda a sua complexidade, é fundamental que se tenha, né, noções de linguística e do que se trata essa área de estudo. Então, exemplos práticos, né, de como a linguística atua dentro do campo de atuação fonoaudiológica, nós resgatamos ali a nossa base fonética fonológica, né, com a avaliação de distúrbios de fala. Resgatamos ali a nossa visão sociolinguística, onde a gente trabalha, por exemplo, com pacientes bilíngues, ou mesmo pessoas de diferentes regiões dentro de um mesmo país, né, dentro do Brasil. Resgatamos a base da semântica e da pragmática com o trabalho com os pacientes do transtorno do espectro autista, né, ou as pessoas com dificuldade de comunicação social. Nós temos também o apoio, né, a famílias ou a professores na inclusão de crianças que têm algum distúrbio de linguagem. E, por fim, eu acredito que seja necessário, né, reforçar a ideia central aqui do nosso estudo, que seria a compreensão de que a linguística é o alicerce teórico que vai dar o suporte, né, para a prática clínica da fonoaudiologia. E que sem ela ficaria muito mais difícil, né, compreender os processos de aquisição, desenvolvimento e também de reabilitação da linguagem. Então, se você já tinha pensado nessa conexão, né, entre linguística e fonoaudiologia, não deixe de pesquisar sobre a temática, né, fique ligado aí nas redes sociais do curso de fonoaudiologia, que lá se publicam ações, projetos que vão reforçar aí essa atuação prática da fono no campo da linguagem. Então, por hoje é isso. Eu agradeço imensamente se você chegou até o fim desse podcast. Eu espero que vocês tenham curtido esse mergulho, né, no campo da linguagem. E até breve. Muito obrigada.